Oi, aluno, tudo bem? Nesse vídeo vamos resolver 5 exercícios sobre múltiplos, divisores, números primos, MMC e MDC. São 5 exercícios simples e que poderiam fazer parte tranquilamente de uma prova de matemática do ensino fundamental. Vem comigo aqui. Questão número 1. Os números primos são importantes na matemática, na engenharia, na física e na computação. E eles também têm aplicações práticas na criptografia, na segurança digital e em outras áreas. Letra A. Escreva logo abaixo a definição matemática de números primos e dê 2 exemplos. A definição de matemática de números primos é muito simples. São aqueles que dividem apenas por 1 e ele mesmo. Como assim? Vamos lá nos exemplos. O número 2. O 2 divide por 1 e divide por 2. O número 3. O 3 divide por 1 e por ele mesmo, 3. E o 4? Bom, o 4 divide por 1, por 2 e por 4. Então, o 4 não é um número primo. Para ser um número primo, ele precisa de dividir apenas por 1 e ele mesmo. Olha o que acontece nesse diagrama, que é o da letra B. Para encontrar números primos, fizemos em sala de aula o crivo de Eratóstenes. No diagrama abaixo, indique pelo menos 10 números primos, marcando um X sobre eles. Basta então que a gente vá a cada um e pense o seguinte: esse número divide apenas por 1 e ele mesmo é um número primo. Se for mais de um divisor do que apenas esses dois, ele não é primo. Então, o primeiro número primo e único par primo, o número 2, divide por 1 e por 2. Depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Mas, Peterson, por que você pulou o 4, o 6 e o 8? Todos os números pares, vem comigo aqui, eles dividem por 1, ele mesmo, e no mínimo por 2. Então, esses números pares, eles são não primos, pois dividem por mais do que 2 números apenas, 1 e ele mesmo. Então, eles não fazem parte da sequência de números primos. Ah, mas o 9 é ímpar. E por que ele não é primo? Porque o 9 divide por 1, por 3 e ele mesmo. Ah, então entendi. Os números primos são aqueles que dividem por 1, ele mesmo e ninguém mais. Certo? Isso mesmo. Já marcamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ele pediu 10, então vamos continuar. 20 é par, não é primo. 21 divide por 3 e 7, não é primo. 22 é par, não é primo. 20... Opa, a gente está fazendo de azul, né? 23 e depois o danado do 29. Nessa sequência de Eratóstenes, você tem 25 números primos entre 1 e 100. Vale a pena dar uma pesquisada e uma estudada e uma brincada com esse diagrama para você fixar e não errar mais o que são os números primos. Bora para a próxima? Na questão número 2, pergunta o seguinte: conhecer os múltiplos e os divisores dos números demonstra uma habilidade importante na matemática. Letra A. Informe os 10 primeiros múltiplos de cada numeral abaixo indicado. Então vem comigo aqui. Os 10 primeiros múltiplos. Múltiplos trata-se de todos aqueles números inteiros que, ao multiplicados por 1, 2, 3, infinitamente, reproduzem aí um resultado que vai aumentando infinitamente. Então, indo direto ao ponto, quais são os múltiplos de 8? 8 vezes 1, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 24. Vezes 4, 32. Vezes 5, 40. Ah, então basta que eu vá seguindo, aumentando de 8 em 8? Sim, essa é a regra da tabuada do 8, né? Então vamos lá, até o 10, até o múltiplo de 10, até o 10º múltiplo dele. 48, depois 56, depois 64, depois 72 e por último 80. Podemos colocar 3 pontos porque este conjunto, este subconjunto, melhor dizendo,
vai aumentando infinitamente. Vamos então rapidamente para o 12. 12 vezes 1, 12. Então, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, infinitamente. Então, beleza, muito simples. E quando eu quero saber os divisores? Bom, os divisores tratam-se daqueles números inteiros nos quais, quando eu faço a divisão, o resto é zero. Como assim o resto é zero, Peterson? Veja comigo aqui, ó. 12 dividido por 4. Quanto é 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, zero. O resto é zero. É o que a gente chama de divisão exata. Então, como que eu vou saber os divisores? É um subconjunto muito grande? Depende, é relativo. Os números primos, por exemplo, os divisores são apenas um e ele mesmo. Os demais, basta fazer uma tentativa e uma sugestão que eu faço para você é a seguinte. 1 e ele mesmo, todo numeral tem como divisor. Agora veja só, 25 divide por 2? Não, porque 25 não é par. 25 divide por 3? Não, porque 2 mais 5 é 7. Divide por 4? Também não, porque não é uma tabuada do 4. Porque o 4 vezes 6 é 24, e vezes 7 é 28. Então divide por 5. 5 vezes 5, 25. Caramba, o número 25 quase foi o número primo, né? Por que quase? Porque para ser número primo, ele tem, né, que ser dividido apenas por 1 e ele mesmo, a sorte que ele dividiu por 5. Sorte ou azar, né? Porque ser número primo não é nada negativo. Então vamos ao 72. Bom, quais são os divisores de 72? Eu sei que 1, ele é. O 72, ele mesmo, também. E uma dica é o seguinte, quando é par, o penúltimo divisor é a metade dele. Poxa, agora vamos lá no início. Eu acho que não vai caber não. 36 e 72. Agora vamos tentar descobrir os demais? 72 divide por 2? Sim, porque é par. 72 divide por 3? Sim, porque 7 mais 2 é 9. 9 é dividido por 3. 72 divide por 4? Sim, olha como 72 divide por 4. 7 por 4, opa, 2 não, gente. 1 vezes 4, 4 para 7. Não, vamos fazer isso devagar, né? 7 menos 4, 32, 18. Então, divide por 4. 72 divide por 5? Não, porque não termina em 0 e em 5. 72 divide por 6? Claro que divide. Quando o número divide por 2 e 3 simultaneamente, você divide ele por 6 também. 72 divide por 7? Não. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 11, 77. Então, 72 não divide por 7. 72 divide por 8? Sim, é uma tabuada do 8, né? Quanto é 72 dividido por 8? 9. Então, 9 é o próximo divisor de 72. 72 divide por 10? Não. Por 11 também não. E por 12? Bom, 72 é par, 12 é par. Pode ser uma chance, hein? Veja comigo aqui. O que é multiplicado por 2 termina em 2? 6. Vamos tentar? 6 vezes 2, 12. Vamos. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. Maravilha. 12. Não divide por 13, não divide por 14, nem 15. Qual que é o próximo divisor? 16? Também não. O próximo divisor de 72 é 18, depois 24, 36 e 72. Mas, Peterson, como que você foi fazendo isso? Veja bem, você tem que ir fazendo as tentativas. No final das contas, se você fizer isso daqui, pode ser que seja um fator positivo para você perceber se não faltou nenhum. 72 divide por 1 e dá 72. 72 divide por 2 e dá 36. 72 divide por 3 e dá 24. Divide por 4 e dá 18. Divide por 6 e dá 12. Divide por 8 e dá 9. Nossa, como assim? Ficou uma bagunça? Deixa eu fazer mais bonitinho para você. Olha aqui. Oxi. 1 e 72. 2 vezes 36, 72. 3 vezes 24, 72. 4 vezes 18, 72. 6 vezes 12, 72. 8 vezes 9, 72.
Então não faltou nenhum par de múltiplo que dá 72, né? É uma dica que ajuda a gente a não deixar nenhum para trás quando a gente está fazendo esse tipo de exercício à mão. Combinado? Bora para a próxima. Questão número 3. O MDC, máximo divisor comum, e o MMC, mínimo múltiplo comum, são conceitos matemáticos que são utilizados para resolver problemas e equações. Calcule o MDC e o MMC para 30 e 40. Vamos lá, muito simples. Para calcular o MMC de 30 e 40, a gente vai fatorar, que é o quebrar, dividir os números em números primos. A começar pelo menor deles, que é o 2. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. O que a gente tem feito? Quando este número divide os dois, a gente coloca uma estrelinha. Por que a gente coloca uma estrelinha? Vamos colocando e lá na frente a gente vai relembrar. 15 divide por 2? Não, mas o 20 divide. Então, o 15 você repete e o 10. Por que nós não vamos colocar estrelinha? Porque dessa vez nós não dividimos os dois números por 2. Continua divisível por 2? Sim. 15 não divide por 2, mas o 10 por 2 é 5. Agora não dá mais para dividir por 2. Vamos então passar para o 3. 15 por 3, 5. 5 não divide 3, você repete. Agora a gente tem uma novidade de novo. O número que vai dividir os dois. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Quando o número é dividido pelos dois, a gente coloca uma estrelinha. Por quê, Peterson? Pelo seguinte. O MMC, você agora vai multiplicar todos os números da fatoração. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Esse vai ser o resultado do seu cálculo para o MMC. 2 elevado a 3, 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 5, 40 vezes 3, 120. Então, o MMC de 30 e 40, 120. E o MDC? É aqui que a gente vai relembrar as estrelinhas que a gente colocou. Para calcular o MDC, basta que você multiplique os números que foram divisores dos dois ao mesmo tempo. 2 vezes 5, 10. Logo, o MDC de 30 e 40 é 10 e o MMC, 120. Vamos testar isso de novo num outro exemplo com dois números? É a letra B. Calcule o MDC e o MMC de 25 e 60. Vamos lá. Começamos como? Fatoração. 25 e 60. Vamos começar pelo 2. 25 não divide 2, repete. 60 por 2, 30. Vamos colocar estrelinha? Não, não divide os dois. Vamos continuar por 2, porque o 30 é par. 25 por 2 não divide. 30 por 2, 15. Nenhum par, vamos então ir para o 3, que é o divisor de 15. 15 por 3, 5. 25 por 3 não dá, você repete. E agora não dá mais por 3 nem por 4, vamos para o 5. E que felicidade, até que enfim apareceu alguém para eu colocar uma estrelinha. Porque até agora não tinha, né? E pode ser que não tenha mesmo. Pode ser que dois números não tenham divisores em comum. Quanto é 25 por 5? 5. 5 por 5, 1. Agora só falta 5, 1 e 1. Por que não colocamos estrelinha no último 5? Porque ele não dividiu os dois. O 1 já tinha sido dividido, então só faltava 1. MMC. Como que se faz o MMC? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Como que vai dar essa conta? 2 elevado a 2, 4 vezes 3 vezes 25. Eita, como que eu vou fazer essa conta rápida? Veja só, 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 3, 300. E o MDC? MDC foi maravilha, 5, porque é apenas o 5 que a gente teve a estrelinha. Vamos colocar esses resultados lá em cima. MMC, 300. MDC, 5. Bora para a próxima questão. Vejo que você ainda está por aqui. Sinal de que esse vídeo está fazendo sentido para você. Então se inscreve no canal e dá um like para que esse vídeo possa aparecer para mais alunos que possam também aprender matemática.
Essa próxima questão tenta nos desafiar, mas não vai conseguir. Porque 20, 25 e 30, para eu encontrar o MMC e o MDC, o procedimento é o mesmo. Ah, mas agora tem 3 números, poderia ter até 4, 5, vários. Basta que você vá fatorando e marcando com a estrelinha quando divide os 2, ou os 3, ou os 4, e o MMC vai fatorando e soma todos. Vamos então começar? Primeiro vamos por 2. 20 por 2, 10. 25 não divide 2, 30 por 2, 15. Não vamos colocar estrelinha. 2. 10 por 2, 5. 25 por 2 não divide, 15 por 2 não divide. Vamos agora para o 3. 5 não divide 3, 25 não divide 3, 15 por 3 dá 5. Não tem mais como ser por 3. Agora é o 5. E olha que alegria. Vamos colocar a estrelinha no 5. Por quê? Porque vamos dividir todos os números por 5. 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. 5 por 1, aliás, 5 por 5, 1. E por fim, dividir por 5 para dar 1, 1 e 1. MMC. Como que se faz para calcular o MC? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. A gente já fez essa conta no exercício anterior, não foi? 4, 3, 25. O que a gente fez lá atrás, para ser rápido? 4 vezes 25, 100 vezes 3, 300. E o MDC? O MDC, 5. Caramba, pequenininho? Sim. Vamos colocar a resposta lá em cima. MMC, 300. MDC, 5. Opa, tem próximo? Tem. Vamos lá ver qual que é o próximo. Aqui. Eita. MMC e MDC de 12, 30, 60. Vamos começar fatorando. 2, 12 por 2, 6. 30 por 2, 15. 60 por 2, 30. Vamos colocar a estrelinha porque o 2 dividiu todo mundo. Próxima etapa. 6 por 2, 3. 15 por 2 não divide. 30 por 2, 15. Não vai colocar a estrelinha, né? Por quê? Porque não dividiu todos os 3. Agora nenhum ímpar. Aliás, nenhum par, todos ímpares. Vamos dividir por 3. Vai dividir os 3, não vai? 3 por 3, 15 por 3 e 15 por 3. E quanto que vai dar esse resultado? 3 por 3, 1. 15 por 3, 5. 15 por 3, 5. E para finalizar, 5 para 1, 1 e 1. Como que faz para calcular o MMC? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 2, 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 5, vamos fazer daquele jeitinho rápido? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. E o MDC? O MDC foi mamata. 2 vezes 3, 6. MMC, 60. MDC, 6. Bora para a última questão. Questão número 5. Aplicar os conhecimentos de matemática é uma forma de demonstrar a habilidade conquistada após bastante estudo e treino. Aplique os conhecimentos de MMC e MDC nas situações abaixo. Letra A. Para fazer alguns ajustes nos horários dos ônibus, uma prefeitura analisou 2 itinerários diferentes que têm, respectivamente, um intervalo entre ônibus de 8 minutos e de 12 minutos. Então vamos lá. O ônibus A cada 8 minutos, ele tem uma saída, uma partida. O ônibus B, a cada 12 minutos. É isso que foi dito para a gente nesse primeiro momento da questão. Para facilitar o planejamento dos passageiros, a prefeitura decidiu que, a partir de um momento inicial, esses 2 ônibus partirão simultaneamente da sua origem. Como assim? A partir do momento inicial, esses 2 ônibus partirão simultaneamente. Simultaneamente significa juntos, no mesmo momento. Mas será que tem jeito? Se um sai de 8 em 8, o outro sai de 12 em 12, o ônibus A vai sair primeiro, o segundo ônibus A vai sair primeiro do que o segundo ônibus B. Vamos continuar então pensando. Qual será o menor intervalo de tempo em minutos em que ambos os ônibus partirão juntos novamente? Entendi. Veja só.
O ônibus A saiu no tempo 1. Aliás, 0. Os dois vão sair aqui no tempo 0. O ônibus A vai sair depois de 8 minutos. O B depois de 12. O próximo ônibus A vai sair no tempo 16 e o outro no tempo 24. Por que 16 e 24? Ele sai de 8 em 8, né? Ainda não estou entendendo. Então veja só, vamos fazer o seguinte. Primeiro ônibus, segundo ônibus, terceiro ônibus, quarto ônibus ou quarta saída. O ônibus A vai sair no tempo 0, depois de 8 minutos, depois de 16 minutos, depois de 24 minutos. Entendi. O B sai aqui no tempo 0, depois de 12 minutos, depois de 24 minutos. Opa, coincidimos um número? Sim. O quarto ônibus A saiu depois de 24 minutos que o primeiro saiu. O B, o terceiro ônibus, saiu 24 minutos depois. Então quer dizer que neste momento aqui, ó, os dois ônibus vão partir juntos do mesmo local. Mas como que a gente fez isso? A gente poderia ter feito de uma maneira diferente? Sim, calculando o MMC, o mínimo múltiplo comum. Por que a gente poderia fazer dessa forma? Porque veja só, o tempo vai passando de 8 em 8, de 12 em 12, e em algum múltiplo de 8 e 12 lá na frente, esse número vai coincidir. Então, 12 e 8, MMC seria dividindo por 2, 4 e 6, dividindo por 2, 2 e 3, dividindo por 2, 1 e 3, dividindo por 3, 1 e 1. Como que se calculou o MMC? 2 elevado a 3 vezes 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Caramba, então significa que depois de 24 minutos, ou melhor, a cada 24 minutos, os dois ônibus partirão juntos do mesmo local e no mesmo momento. Muito simples, né? Bora fazer a letra B. Bom, a letra B traz pra gente o seguinte. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o pedaço, ou melhor, o tecido em pedaços iguais. Caramba, cortar em pedaços iguais? Sim. Maiores possíveis. Eita, maiores possíveis. E não sobrar nada. Caramba, então vai ter que ser uma divisão exata. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? E qual será o número de pedaços cortados? Bom, então eu tenho um tecido que é 120, um que é um pouquinho maior, 180, um que é um pouquinho maior, 240. Para eu dividir este em vários pedaços do mesmo tamanho da divisão desses e em vários outros pedaços deste, de forma que não sobre nada nenhum, nem do outro, nem do último, eu preciso dividi-lo por um número que seja divisor dos três. Opa! Já matei a charada? Dividir por um número divisor dos três, máximo divisor comum. E por que é máximo e não mínimo? Porque ele pediu o máximo comprimento de cada malha. Então já matamos a charada. 120, 180, 240. Vamos tirar o MDC. Ai, como é que faz para tirar o MDC? É igual o MMC, mas a gente vai colocando estrelinha quando a gente divide os dois números. Então vem comigo aqui. 120, 180, 240, número par. Divide todos por 2. Vamos colocar uma estrelinha no 2. Quanto vai ficar essa divisão? 60, 90 e 120. Continua dividindo por 2 e vamos colocar estrelinha porque dividiu todos os 3. 60 por 2, 30, 90 por 2, 45, 120 por 2, 60. Continua dividindo por 2, mas não vamos colocar estrelinha porque o 30 divide, o 45 não. E o 60 divide, que dá 30. Ainda continua por 2, 15, 45 e 15. Não colocamos estrelinha porque não dividiu os 3. Vamos colocar estrelinha agora porque 15 divide por 3, 45 divide por 3 e o 15 divide por 3, que vai dar 5, 15 e 5.
Continua dividindo por 3, mas não colocamos estrelinha porque não divide todos os 3. E o último é o 5, que divide os 3 e vou botar uma estrelinha e finalizar a minha fatoração. Eu preciso de calcular o MDC. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, que vai ser 4 vezes 3 vezes 5. Como que fica essa operação fazendo rapidinho? 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Professor, mas eu queria multiplicar 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Eu prefiro fazer 20 vezes 3, 60, que é muito mais rápido do que o 12 vezes 5. Mas tudo bem, você vai fazer da maneira que você achar melhor. Então, 60 é o tamanho que eu vou dividir todas as malhas. É o meu comprimento máximo de pedaço, que vai ser idêntico em todas as divisões. E veja só, 120 dividido por 60, 180 dividido por 60, 240 dividido por 60. Super simples, né? Corta, 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 corta. Vai sobrar o quê? 12 por 6, 2. 18 por 6, 3. 24 por 6, 4. Quanto que dá essa soma? 2 com 3, 5. Com 4, 9. Vamos ter 9 pedaços de malha iguais de 60 centímetros cada uma. Não vai haver sobra nenhuma. Show demais, hein? Porque ele pediu, ó, não sobrar nada. Bacana? Curtiu, aluno? Então se inscreve no canal, dê o seu like para que mais vídeos como esse possam aparecer para você. E não só para você, para mais outros alunos que estejam também precisando de resolver exercícios e aprender matemática. Até o próximo vídeo.